bastante. E atenção, ó, tem novidades sobre a tentativa de latrocínio contra o motorista de aplicativo. Você se lembra dessa imbecilidade aí? 3 caras chamaram o motorista de aplicativo para ir até o conjunto União da Vitória. Esses 3 aí, ó. Esses aí são os caras que foram assaltar e que meteram a faca no motorista de aplicativo. A polícia foi em cima logo nas primeiras horas, achou um deles, um menor de idade. Hoje, os policiais saíram para pegar os outros 2, mas só conseguiram encontrar pela manhã, nas operações que fizeram, um dos carinhas, o outro estava pinado. Só que os policiais não desistiram não, viu? Continuaram investigando e agora à tarde cataram o terceiro. E seriam só esses 3, diz que não tem uma mulher, diz que não tem coisa nenhuma a mais nessa conversa não, viu? Pode ser até que tenham confundido uma mulher com o nome de um dos caras que foi engatado pela polícia. Ô Wesley, a história realmente foi assim de uma quase que tragédia, porque por pouco o motorista de aplicativo não morre, não? Exatamente, viu, Camargo? Inclusive, o doutor William Douglas Soares está falando sobre a apreensão desse outro adolescente agora aqui na delegacia. Vamos ouvir. Esse mandado de busca e apreensão do adolescente, ele não se encontrava na residência. Todavia, a partir do momento que um familiar, a avó mais especificamente, tomou ciência disso, né, ficou bastante nervosa, desesperada, ligou para o pai desse adolescente dizendo da presença policial no local. Motivo este que ensejou a apresentação desse adolescente, inclusive com um advogado na delegacia. E aí, a partir daí, foi possível cumprir o mandado e encaminhá-lo ao Sense. Qual foi a versão dele, doutor? Olha, agora no final da tarde, tentei fazer a oitiva dele por meio de videoconferência. Todavia, ele foi orientado pela advogada a falar tão somente na presença dela. Até tentamos, ainda naquele momento, o contato com ela sem sucesso. Então, essa nova diligência de oitiva desse adolescente, ela vai ser realizada, se possível, né, desde que a gente consiga articular com a advogada, amanhã. O doutor falando sobre os próximos passos agora da investigação. Olha, a investigação agora ela está praticamente concluída, né? Considerando que todos os envolvidos foram identificados, né? É uma investigação que foi conduzida pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em parceria com a Delegacia do Adolescente. Então, são 2 adolescentes identificados e um maior de idade, também preso conforme relatado. Então, existem provas bastante contundentes do envolvimento de todos. Então, ela praticamente, embora o celular da vítima não tenha sido recuperado até o momento, a investigação está praticamente concluída com a identificação e prisão desses autores. Doutor, uma tentativa de latrocínio, esse é o crime? Exatamente, esse é o crime que foi apurado. Em relação aos adolescentes, como que fica? Bom, os adolescentes, como eu disse, né, agora ambos estão apreendidos no Sense. Então, o procedimento agora completamente finalizado, será encaminhado à vara de adolescentes em conflito com a lei e vai passar, portanto, pelo crivo do Ministério Público e, na sequência, certamente oferecerá a representação e, na sequência, a juíza deve aplicar a medida socioeducativa. O doutor falando sobre possivelmente outras pessoas ou não? Não temos nenhuma notícia de envolvimentos de outras pessoas além dos identificados, né? Isso, felizmente, a vítima, apesar de lesionada, sobreviveu, então ela relata que foram 3, né? Foi identificado quem solicitou a chamada da corrida por meio do aplicativo, os 3 que entraram no carro. Então, não há nenhuma outra informação diversa do que já foi apurado. Ficou claro quem fez esse pedido pelo aplicativo? Inicialmente surgiu que poderia ser uma mulher? É que, na verdade, a solicitação foi feita pelo maior de idade, que, segundo ele, se utiliza do aparelho celular da mãe. Mas já completamente identificado que foi ele que fez a solicitação, em nome dele, inclusive apurado também impressões digitais dele no carro. Ou seja, como eu disse, né,
um conjunto probatório bem contundente da participação de todos. Quem teria sido o autor das facadas, doutor? Esse é um ponto ainda não muito esclarecido, considerando que a vítima ela foi incapaz de apontar isso com exatidão, né? Tem-se a notícia de que 2 portavam faca e então a vítima, como eu disse, a vítima não consegue apontar com exatidão e joga a responsabilidade para o outro. Tá certo, doutor William Douglas Soares, falando com a gente aqui ao vivo, então, na tela do Cidade Alerta. Camargo, se você tiver mais alguma pergunta, o doutor está aqui ao meu lado, mas agora, então, a princípio, o inquérito será concluído. A tentativa de latrocínio, os adolescentes, então, vão responder pelo ato infracional equiparado à tentativa de latrocínio nessa situação. Camargo. Saber quem foi que deu as facadas altera alguma coisa, se foi um ou se foi outro, ou se de repente, sei lá, com tantas facadas que foram dadas, será que os 2 não podem ter beliscado, ter perfurado o corpo do motorista? Ô, doutor, qual a importância de identificar quem teria sido o autor das facadas? Muda algo na investigação? E é possível que mais de uma pessoa teria utilizado de facas, enfim, para poder aplicar esses golpes? Não, aparentemente foi uma única pessoa, apesar de 2 portarem, né? Eventualmente, essa circunstância pode ser utilizada numa eventual aplicação de pena, daí a importância, né, de eventualmente se identificar quem de fato desferiu. Agora, do ponto de vista da autoria, da prática do crime entre eles, isso acaba sendo irrelevante, né? Em relação ao celular da vítima, o senhor disse que não foi encontrado o celular, eles também não disseram o que teria feito com esse aparelho. Um dos adolescentes, ele afirma ter jogado esse aparelho após a subtração, né? Enfim, eu repito, né? Infelizmente ele não foi possível a sua apreensão e ele também, como disse, ele não aponta onde ele poderia ter deixado ou vendido, ele simplesmente fala que se desfez do aparelho. Camargo, esse é o delegado William Douglas Soares, responsável inclusive pela delegacia do adolescente aqui em Londrina. Volto com você. Isso daí é a imagem da chácara, que foi apreendida também lá, que nós estamos mostrando inclusive no ar aqui. Ela é importante para esse inquérito? Ô, doutor, em relação à imagem da chácara, né, que, enfim, está sendo exibida, né, os rapazes fugindo e etc., é importante para o inquérito? Tudo que venha corroborar, aqui, inclusive com relação à quantidade de autores, né, que isso deixa bastante claro, é importante, né, é um dado a mais para o conjunto probatório. Também comprova ali que os 3 estavam envolvidos diretamente nesse crime, ou seja, chegaram juntos, fugiram juntos? Exatamente, né? E demonstra o conluio, né? Que realmente todos agiram juntos, né? Não tem como negar que alguém que estava lá desconhecia as circunstâncias, não tinha ciência do que estava previamente planejado, né? Acho que aí fica bastante claro. Camargo, volto com você. O delegado William Douglas Soares conosco ao vivo, lá direto da Delegacia de Polícia, mostrando e trazendo as informações últimas a respeito das apreensões desses rapazes. O maior de idade preso hoje na hora do almoço, um pouco antes da hora do almoço, né? E o menor de idade, o segundo menor de idade, agora recolhido também. Vamos ver como é que vai ser a confusão, vamos ver como é que vai ser para esses moleques ficarem realmente fechados atrás das grades. Cara, quase que eles matam um pai de família. A facada que deram aqui, ó, se pega 1 centímetro, isso aqui, ó, isso aqui. Se pega 1 centímetro pra cá no pescoço desse homem, tchau, caixão e vela preta pra ele. Aqui você não está vendo a cara de um safado, de um vagabundo, de um sem vergonha não, tá? Você está vendo a cara de um pai de família que usa o carro para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro, para poder sustentar a sua família. Como muitos londrinenses, muitos brasileiros estão fazendo hoje, já que não conseguem emprego no mercado formal, estão se virando como motoristas de aplicativo, né? E ele foi vítima disso, cara. A facadinha ali, 1 centímetro, a médica falou pra ele. Se vem mais pra cá um pouquinho, tinha atingido a veia jugular, essa veiona grossona aqui, ó. O CIAT chama de veia calibrosa. Se pega essa veia aqui, cara, aí não tinha jeito. Não ia ter jeito de salvar a vida desse homem, tá? Principalmente porque ele tava lá no meio do mato, tinha que correr dos caras, porque eles deram um monte de facadas nas costas dele. Então veja a violência extrema utilizada por esse